Imagine por um instante o cenário árido das margens do Nilo há mais de 4.500 anos. Sob o sol inclemente do deserto, homens surgiam em longas fileiras, puxando cordas que estremeciam de tensão, enquanto blocos de calcário, cada um pesando toneladas, se moviam em silêncio pesado. O que parecia impossível aos olhos modernos, deslocar pedras tão monstruosas, sem máquina, sem aço, sem motores, foi realizado com uma combinação de engenhosidade e ousadia que até hoje intriga engenheiros e arqueólogos. E a chave desse feito não estava apenas na força humana, mas no poder transformador da água. Pesquisas recentes revelam que os construtores aproveitaram uma artéria esquecida do Nilo, um braço antigo que se estendia como um dedo sinuoso em direção à região de Gizé, foi mantido vivo por canais artificiais. Esses cursos de água foram meticulosamente escavados e controlados com comportas de madeira, criando uma rede navegável que permitia que embarcações especiais, equipadas com lastros e sistemas de amarração, transportassem blocos até poucos metros da base da pirâmide. Não eram embarcações improvisadas, eram grandes barcaças construídas com madeira importada, cuidadosamente calafetadas com resina e envolvidas em cordames vegetais que impediam infiltrações. Para cada bloco que chegava à margem, uma sequência coreografada se desenrolava. Equipes de estivadores descarregavam a carga usando roldanas primitivas e rampas de madeira cobertas com uma camada úmida de argila e água. Este detalhe, aparentemente simples, tinha um efeito dramático. Reduzia o atrito em mais de 50%. Uma pintura descoberta em uma tumba mostra homens despejando água à frente dos trenós, uma cena que passou despercebida por décadas, até que experimentos práticos comprovaram sua eficácia. Os egípcios não só entendiam a física intuitivamente, eles a dominavam com elegância. Imagine o impacto visual e emocional de um comboio desses chegando ao entardecer. As velas das embarcações capturando a luz dourada do pôr do sol, o bramido dos animais de tração, a gritaria dos supervisores instruindo dezenas de homens em perfeita harmonia. Tudo isso acontecia em sincronia com as cheias do Nilo, que se tornavam aliadas poderosas no transporte. Quando o rio subia, áreas normalmente áridas eram inundadas, permitindo que canais secundários se tornassem vias navegáveis temporárias. A logística se adaptava ao pulso da natureza com precisão que hoje chamaríamos de sustentável. O transporte fluvial tinha ainda outra função estratégica. Ao aproximar os blocos diretamente do local de montagem, os egípcios poupavam meses de trabalho terrestre e enormes quantidades de recursos. Esse detalhe faz repensar a visão romântica de trabalhadores arrastando pedras por quilômetros de areia. Sim, eles também usavam rampas monumentais para erguer os blocos aos níveis superiores. Mas antes disso, cada pedra já havia viajado pelo ventre líquido do Nilo, embalada pelas correntes e pela maré, conduzida como um tesouro vital. Curiosamente, a própria configuração dos portos temporários sugere uma mentalidade que transcendia o pragmatismo. Alguns arqueólogos acreditam que havia também uma dimensão simbólica. O transporte pelo Nilo imitava o trajeto da barca solar de Ra, reforçando o caráter sagrado da obra. Cada bloco não era apenas matéria, mas parte de um ciclo cósmico. O rio se tornava o caminho que ligava a pedra bruta ao monumento eterno. Essa combinação de engenharia e significado profundo explica por que nenhuma civilização posterior conseguiu reproduzir esse sistema com o mesmo grau de eficácia. Os canais, alinhados a pequenos depósitos de abastecimento e plataformas de atracação, transformavam cada entrega numa operação precisa. Quando os arqueólogos mapearam essas estruturas soterradas sob séculos de areia e sedimentos, perceberam que a imagem da construção das pirâmides estava incompleta, sem reconhecer essa proeza hidráulica. Ao compreender a maneira como essas rotas aquáticas deram vida à obra, começamos a enxergar com clareza outro aspecto fascinante: o papel dos trabalhadores especializados, que surgiam das vilas próximas e se integravam ao fluxo ininterrupto de barcos, rampas e trenós.
É no encontro entre a força humana disciplinada e a engenharia dos canais que se revela a magnitude real do projeto. Enquanto blocos imensos chegavam às margens do antigo braço do Nilo, havia um outro espetáculo igualmente impressionante que se desenrolava atrás das cenas de transporte e atracação. Era a movimentação de milhares de trabalhadores que formavam uma força de trabalho tão organizada que rivalizava com qualquer exército de seu tempo. Durante muito tempo, imaginou-se que as pirâmides haviam sido erguidas pelo sofrimento de escravos, açoitados até a exaustão. Mas escavações recentes e análises de registros em tumbas e papiros expõem uma realidade muito diferente. Uma realidade que mistura disciplina, dignidade e propósito coletivo. Os que levantaram as pedras não eram cativos acorrentados. Eles eram, em grande parte, camponeses, que durante as cheias anuais do Nilo viam suas terras cobertas pelas águas e, sem poder cultivar, se ofereciam para trabalhar nas construções monumentais em troca de salário, alimentação e prestígio social. Imagine a vida desses homens, boa parte do ano dedicada aos campos e, por alguns meses, chamados a erguer uma obra destinada a atravessar milênios. Havia também artesãos altamente especializados, escultores de detalhes delicados, pedreiros que sabiam polir calcário até ele refletir a luz do sol, oleiros que produziam jarros e tijolos, padeiros que assavam pães destinados a alimentar legiões inteiras de trabalhadores. Os acampamentos erguidos ao redor das pirâmides lembravam pequenas cidades. Escavações revelaram padarias industriais que produziam toneladas de pão por dia e cervejarias que abasteciam grandes potes de cerâmica com bebida fermentada, parte essencial da dieta. Fornos de argila funcionavam sem descanso, alimentados por lenha e palha, enquanto as cozinhas fervilhavam com caldeirões de sopa enriquecida com legumes e carne de boi, sinal de que o trabalho era recompensado com fartura e não com miséria. Ossadas encontradas em cemitérios destinados a esses trabalhadores mostram sinais de tratamento médico, fraturas curadas com talas, dentes restaurados com técnicas rudimentares. Essas pessoas não eram descartáveis, eram sustentadas e cuidadas porque seu trabalho tinha valor estratégico e simbólico. Em cada equipe, havia líderes que supervisionavam a produção diária. As turmas eram divididas por especialidade e, curiosamente, tinham nomes quase poéticos. Alguns grupos se autodenominavam os bebedores de cerveja de Quéops, ou os amados de Miquerinos, reforçando o sentimento de pertencimento e camaradagem. Imagine a cena: centenas de homens trabalhando lado a lado, com ritmos coordenados por cantos que marcavam o tempo do esforço coletivo. Cada puxão de corda e cada golpe de cinzel era acompanhado por canções que contavam histórias dos deuses, dos reis e dos feitos da própria equipe. Essa atmosfera de disciplina não significava ausência de recompensa. Os registros indicam que os trabalhadores recebiam rações diárias de pão, cebolas, alho e carne, além de tecidos e utensílios como parte do pagamento. Para muitos camponeses, essa oportunidade era uma forma de elevar seu status social, garantir provisões para a família e deixar uma marca pessoal na maior conquista arquitetônica de seu povo. A vida nesses campos também proporcionava contato com conhecimentos que jamais teriam acesso em suas aldeias: técnicas de engenharia, escrita rudimentar, organização logística. Era um microcosmo onde pessoas comuns se tornavam parte de algo extraordinário. O cotidiano incluía momentos de descanso e de celebração. Festas religiosas marcavam fases da construção, com oferendas aos deuses e cerimônias que reforçavam a união entre todos. Os supervisores e escribas anotavam cada progresso, cada bloco assentado, cada grupo que cumpria metas acima do esperado. Havia orgulho e competitividade. Descobertas arqueológicas trouxeram à luz inscrições grafitadas nas pedras, feitas pelos próprios trabalhadores, algumas como brincadeiras internas, outras como registros sérios de autoria. Esses pequenos testemunhos gravados nos blocos dizem mais do que qualquer documento oficial. Eles mostram que as pirâmides não nasceram do medo, mas de um senso compartilhado de propósito. Enquanto o sol declinava sobre Gizé,
As cidades de tendas se iluminavam com lamparinas a óleo. Era nesse momento que as conversas se espalhavam pelos acampamentos, rumores sobre a próxima etapa da obra, histórias de antepassados que também haviam participado de grandes projetos, especulações sobre quanto tempo ainda levaria até que a pirâmide alcançasse o tamanho sonhado pelo faraó. Cada homem sentia, no íntimo, que seu esforço não era apenas trabalho, mas uma forma de participar de algo que ultrapassaria seu tempo de vida. À medida que essas equipes se revezavam, mantendo uma cadência incessante de produção, o que se erguia não era apenas um monumento de pedra, mas também uma estrutura social complexa. Uma engrenagem humana capaz de transformar planos audaciosos em realidade tangível. E para que essa engrenagem funcionasse com tamanha precisão, havia uma rede de hierarquia e organização que precisava coordenar cada movimento, cada entrega, cada tarefa, como se toda a pirâmide já existisse em pensamento antes de surgir sobre a areia. No coração de toda essa engrenagem humana, havia uma estrutura de logística e hierarquia que hoje parece quase inacreditável em sua complexidade. Imagine milhares de pessoas vivendo lado a lado em um território árido, com toneladas de suprimentos chegando todos os dias, cronogramas apertados e expectativas do faraó pesando sobre cada decisão. Para transformar esse caos potencial em progresso contínuo, foi necessário criar uma rede de organização tão detalhada quanto qualquer sistema militar moderno. Não bastava apenas ter braços fortes e barcos carregados de blocos. Era preciso garantir que tudo, da comida ao cálculo dos ângulos das rampas, chegasse ao lugar certo, na hora exata. A construção da Grande Pirâmide de Quéops envolveu contingentes estimados entre 14.000 e 40.000 trabalhadores. Para muitos, esses números soam quase mitológicos, mas escavações de fundações de alojamentos, depósitos de grãos e oficinas confirmam que havia espaço e infraestrutura suficientes para manter essa população circulante. O segredo estava em dividir a massa humana em grupos menores, cada qual com funções específicas e uma cadeia de comando clara. No topo da hierarquia, engenheiros e arquitetos chefiavam toda a obra. Abaixo deles, escribas anotavam cada detalhe. Quantos blocos haviam sido movidos naquele dia? Quantas rações haviam sido distribuídas? Quantas ferramentas precisavam de reparo? Os escribas eram os olhos e a memória do projeto, mantendo registros tão meticulosos que hoje ainda se encontram fragmentos de contas e listas de abastecimento em papiros e ostraca. Logo abaixo, vinham os supervisores de equipe, que atuavam como comandantes de campo. Eles se dividiam em grupos menores, às vezes com nomes simbólicos que reforçavam identidade e moral. Alguns se chamavam os Amigos de Quéops, outros os Fortes de Micerino. Cada supervisor era responsável por cerca de 200 homens, divididos em subgrupos com tarefas definidas: corte de pedra, polimento, transporte, montagem, abastecimento, apoio médico e manutenção das rampas. Essa segmentação permitia que todas as fases avançassem em paralelo, como uma imensa máquina viva. Os engenheiros, por sua vez, não eram apenas teóricos que observavam de longe. Muitos desciam as pedreiras, avaliavam o corte das pedras e acompanhavam os primeiros encaixes. O alinhamento perfeito de cada bloco exigia medições constantes com instrumentos rudimentares, como cordas esticadas, pesos de prumo e níveis de água. Cada decisão tinha implicações enormes. Se uma base ficasse inclinada por poucos centímetros, o topo poderia sofrer deslocamentos que comprometeriam toda a pirâmide. A pressão por resultados era tão grande que muitos escribas registraram oferendas aos deuses em busca de sucesso e precisão, um testemunho da tensão que permeava cada etapa. Mas a hierarquia não era feita apenas de ordem seca. Havia uma rede de apoio e incentivos. Trabalhadores que batiam metas podiam receber porções extras de pão e cerveja, tecidos mais finos ou pequenas gratificações. Havia também momentos de reconhecimento público, quando os supervisores reuniam suas equipes ao pôr do sol para anunciar avanços e celebrar conquistas. Essas cerimônias simples tinham um efeito poderoso sobre o moral coletivo. Afinal,
Cada trabalhador sabia que, sem disciplina e coesão, nenhum bloco jamais alcançaria seu lugar. A logística de suprimentos era outro espetáculo silencioso que mantinha tudo em movimento. Diariamente, comboios traziam cebolas, peixe seco, leguminosas, grãos, água potável e milhares de litros de cerveja fermentada. Fornos gigantescos produziam pão quase sem parar. Oficinas inteiras se dedicavam só à manutenção de cordas e trenós, pois qualquer falha no equipamento podia custar dias de atraso. Cada ferramenta tinha que ser contada, revisada e redistribuída com precisão, enquanto estoques de madeira para rampas eram monitorados como verdadeiros tesouros. Curiosamente, essa divisão minuciosa de funções também criava um tipo de comunidade híbrida. Trabalhadores temporários, artesãos permanentes, escribas e engenheiros conviviam lado a lado, cada qual com seu grau de prestígio e responsabilidade. Alguns relatos antigos sugerem que era comum que filhos de artesãos passassem a infância nesses canteiros e, ao crescer, herdassem a posição dos pais. Assim, o conhecimento técnico e a disciplina iam se perpetuando, geração após geração, num fluxo de aprendizado que jamais era interrompido. No final de cada jornada, quando o sol dissolvia as últimas sombras sobre o planalto de Gizé, era possível ver as fileiras de trabalhadores retornando aos alojamentos, enquanto supervisores e escribas ficavam para revisar tabelas e planejar o próximo dia. O silêncio que tomava conta do canteiro contrastava com a vibração contida de expectativa. Cada bloco assentado era um passo a mais na direção de um objetivo que parecia impossível. E ainda assim, noite após noite, tudo prosseguia, como se aquela multidão já enxergasse a pirâmide completa em seu sonho. Enquanto a poeira se acomodava sobre as rampas e as cordas, outra dimensão do projeto se revelava. O cronograma implacável que ditava o ritmo dos anos, forçando cada decisão a equilibrar velocidade, precisão e ambição. Esse calendário rigoroso determinaria não só o sucesso da obra, mas a própria posteridade do faraó que a encomendara. Se havia algo que tornava a construção da Grande Pirâmide ainda mais extraordinária, era a implacável tirania do tempo. O relógio do Nilo não parava, e a ambição do faraó Quéops exigia que cada pedra encontrasse seu lugar antes que o destino interrompesse a obra. Ao contrário de algumas lendas que falam de séculos de trabalho, estudos arqueológicos e cálculos de logística apontam que toda a pirâmide foi erguida em um período que variou de 10 a, no máximo, 20 anos. Uma janela incrivelmente curta, quando se considera que mais de 2 milhões de blocos precisavam ser extraídos, transportados, moldados e montados com precisão quase absoluta. Para que se tenha uma ideia, apenas manter o ritmo médio de assentamento de blocos exigia que centenas deles fossem colocados no devido lugar todos os dias, sem interrupção, inclusive durante as cheias do Nilo e as mudanças de estação. Cada ciclo anual de inundação era, ao mesmo tempo, um aliado e um desafio. Se por um lado facilitava o transporte fluvial, por outro podia paralisar os trabalhos nas rampas principais. Por isso, engenheiros e supervisores tinham que desenhar cronogramas que funcionavam em ciclos, aproveitando a seca para elevar os níveis da pirâmide e a cheia para garantir o fluxo de abastecimento. Esse planejamento exigia uma mentalidade estratégica que lembrava uma campanha militar. Cada fase tinha de começar no momento exato, caso contrário, o cronograma inteiro seria comprometido. Os registros mais antigos sugerem que Quéops estabeleceu desde o início um plano de construção dividido em etapas. Nos primeiros 2 ou 3 anos, o foco esteve nas pedreiras, no nivelamento da base e na escavação dos canais de abastecimento. Só depois de toda a fundação estar perfeitamente nivelada, algo que exigiu técnicas de medição com poços de água e alinhamento solar, começaram a ser erguidas as primeiras fileiras de bloco. Durante essa fase inicial, tudo parecia andar em ritmo lento, mas os escribas anotavam cada detalhe com precisão. Quantos trabalhadores foram mobilizados? Quantos barcos trouxeram pedras? Quantas cordas precisaram ser substituídas?
Essa contabilidade obsessiva não era vaidade administrativa, era a única forma de garantir que, ano após ano, cada etapa fosse cumprida no prazo. Conforme o monumento crescia, o tempo se tornava um adversário ainda mais impiedoso. Erguer um bloco nos primeiros níveis exigia apenas força e coordenação. Mas, quando as fileiras já se elevavam a dezenas de metros de altura, cada pedra precisava ser puxada por rampas que se tornavam mais longas e íngremes, multiplicando o esforço necessário. Alguns arqueólogos acreditam que rampas retas avançavam em espiral ao redor da pirâmide, enquanto outros defendem a hipótese de rampas internas escondidas nas paredes. Qualquer que tenha sido o método, o fato é que manter a cadência diária de assentamento foi um feito de disciplina coletiva que dificilmente encontra paralelos na história. Mesmo diante de doenças, acidentes e intempéries, os supervisores não podiam reduzir o ritmo. Documentos de abastecimento mostram que, em alguns períodos críticos, a alimentação era reforçada com rações extras de carne e cerveja, como se fosse preciso nutrir não apenas o corpo, mas também o ânimo dos homens. A psicologia da obra era tão importante quanto a técnica. Cada trabalhador precisava sentir que seu esforço não estava se diluindo no vazio, mas sim contribuindo para uma meta visível e grandiosa. As inscrições encontradas nos blocos contam muito sobre esse aspecto. Frases de encorajamento, piadas internas e nomes das equipes riscados na pedra, como marcas de presença no fluxo implacável do tempo. Quando se observava de longe, o canteiro parecia um organismo vivo. Enquanto alguns homens trabalhavam nas camadas superiores, outros cortavam novos blocos nas pedreiras, reparavam trenós e retocavam rampas. Ao mesmo tempo, escribas revisavam tabelas, engenheiros traçavam linhas de alinhamento e sacerdotes supervisionavam rituais de purificação. O tempo não podia ser desperdiçado. Uma temporada perdida poderia significar que a pirâmide não ficaria pronta durante o reinado de Quéops, uma perspectiva inaceitável para um governante que via sua tumba como o portal para a eternidade. À medida que os anos avançavam, a obra se tornava também um testemunho silencioso da finitude humana. Muitos dos que assentaram os primeiros blocos jamais viram a pirâmide completa. Seus filhos e netos tomaram seu lugar, herdando tanto a técnica quanto o compromisso de terminar o que havia sido começado. Quando o último bloco foi polido e colocado, a pirâmide finalmente irradiava a aura de perfeição que Quéops havia sonhado. Cada face orientada com precisão milimétrica aos pontos cardeais, cada rampa desmontada e cada inscrição cuidadosamente escondida sob toneladas de calcário reluzente. A noção de que tudo isso foi realizado em apenas 2 décadas, sem máquinas, sem motores, apenas com vontade humana e inteligência, torna essa façanha ainda mais assombrosa, e é nesse ponto que começam os ecos mais intrigantes da história. As perguntas que atravessariam o século, alimentando teorias, especulações e fantasias sobre segredos escondidos nas profundezas da pedra. Quando os últimos blocos foram encaixados no topo e as rampas desmontadas, a grande pirâmide passou a se erguer como um desafio silencioso ao tempo. Por milênios, ela permaneceu lá, firme, imponente, enigmática. Mas, assim que o brilho do calcário polido começou a chamar a atenção de viajantes de terras distantes, surgiu uma outra dimensão do seu legado, o fascínio quase hipnótico que faria nascer teorias, mitos e especulações que cruzariam séculos e fronteiras. No início, o próprio tamanho da pirâmide parecia uma afronta à imaginação humana. Como uma civilização sem ferro, sem rodas eficientes e sem motores, havia sido capaz de criar algo tão preciso e colossal. Esse espanto é tão antigo quanto Heródoto, que, ao visitá-la no século V a.C., já relatava histórias de máquinas secretas e engenhocas extraordinárias. Porém, à medida que o mundo moderno passou a ter instrumentos mais sofisticados para estudar o monumento, novos enigmas foram aparecendo, alguns tão desconcertantes que até hoje alimentam debates inflamados. Um dos momentos mais reveladores ocorreu quando equipes multidisciplinares
decidiram investigar as entranhas da pirâmide com tecnologias que seus construtores jamais poderiam ter sonhado. Em 2017, o projeto Scan Pyramid empregou detectores de raios cósmicos, partículas chamadas muons, para mapear a densidade interna da estrutura. Ao projetarem imagens das trajetórias desses muons, os cientistas perceberam que algo enorme permanecia escondido bem acima da grande galeria. Era um vazio, com dimensões comparáveis a um avião de passageiros, um espaço que ninguém sabia explicar. Esse Big Void, como passou a ser chamado, não aparece em nenhum documento antigo, nem parece ter função estrutural evidente. É como se os construtores tivessem deixado uma cápsula secreta, destinada a confundir o futuro. Essa descoberta reacendeu uma chama que nunca se apagou totalmente, a ideia de que a pirâmide guarda mistérios que desafiam o conhecimento convencional. Algumas pessoas passaram a sustentar teorias que atribuem sua construção a civilizações muito mais antigas, talvez anteriores ao Egito dinástico. Outros foram ainda mais longe, sugerindo que visitantes de outros mundos, os chamados antigos astronautas, teriam transmitido o conhecimento necessário para erguer algo tão monumental. Embora essas hipóteses careçam de qualquer base empírica, elas refletem um sentimento profundo. A pirâmide não cabe por completo em nossa compreensão racional, e talvez nunca caiba. Ao mesmo tempo em que floresciam teorias fantásticas, a ciência continuava a revelar dados sólidos, tão surpreendentes quanto qualquer ficção. Pesquisas sobre alinhamento astronômico mostraram que as faces da Grande Pirâmide apontam com incrível precisão para os pontos cardeais, com margem de erro de frações de grau. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter servido também como um observatório, com corredores e passagens alinhados com estrelas específicas. Essas descobertas trouxeram novas perguntas. Até que ponto a construção era apenas uma tumba e até que ponto ela integrava rituais cósmicos, concebidos para unir o faraó ao ciclo eterno dos astros? Outro ramo de especulação que ganhou força no último século diz respeito a supostos poderes energéticos das pirâmides. Autores de esoterismo afirmam que a forma geométrica produziria campos sutis capazes de conservar alimentos, curar doenças e até afiar lâminas. Embora tais alegações nunca tenham sido comprovadas em estudos sérios, continuam a inspirar curiosidade e fascínio. De um lado, a arqueologia luta para distinguir mito de fato. De outro, a imaginação popular insiste em preencher o silêncio das pedras com histórias que confortem ou desconcertem. Há ainda quem enxergue na pirâmide uma mensagem cifrada, uma biblioteca em pedra legada por uma cultura que conhecia segredos universais, da proporção áurea ao magnetismo da Terra. Mesmo estudiosos céticos admitem que certos detalhes, como a regularidade das juntas e a distribuição do peso interno, continuam a desafiar explicações simples. Quanto mais se estuda, mais claro fica que o monumento não é apenas uma construção. É um enigma que se renova a cada geração. É essa mistura de ciência rigorosa e mistério persistente que torna a Grande Pirâmide única. Ela não apenas atravessou o tempo físico, resistindo a terremotos e saqueadores, mas também sobreviveu na psique coletiva, transformando-se num espelho das nossas próprias perguntas. E assim, mesmo cercada de investigações modernas e teorias improváveis, continua a erguer-se no horizonte como um lembrete de que a curiosidade humana é tão inextinguível quanto as pedras que sustentam seus corredores secretos.